Roberto, eu queria saber, com relação ao nosso mundo empresarial, quando há inadimplência, quando há atraso de salário no elenco, como é que tu lida com essa situação? Como é que o treinador, o gestor, lida com esse tipo de situação? Olha, isso é uma situação bem complicada dentro do futebol. Eu costumo dizer o seguinte: o futebol ele chegou num momento onde não basta o clube oferecer uma boa estrutura, uma boa condição de trabalho, mas ele precisa também honrar com seus compromissos. E a recíproca também é verdadeira. Não adianta você estar com salário em dia e você não ter um bom campo para treinar, você não ter um material devido, você não ter uma alimentação devida, você não ter uma condição de repouso dos atletas, de suplementação. Futebol hoje é muito dinheiro envolvido, é muito profissionalismo, tá certo? Para você gerir um clube como se geria há 20, 30 anos atrás. Muito na coisa empírica, muito na coisa vamos fazer e depois nós corremos atrás. Não é desse jeito mais. Quem leva o futebol desse jeito pode ter certeza que está ficando para trás, e muitas vezes isso pode acontecer até com clubes de camisa, clubes que têm torcida, mas o tempo não perdoa. Então isso é uma coisa hoje muito complicada de você gerenciar, porque a maioria dos clubes não tem mais essa situação, a maioria dos grandes clubes. E eu me lembro que muitas vezes clubes intermediários diziam: não, rapaz, mas o Flamengo está devendo salário. Muito bem, o Flamengo está devendo salário, poderia estar. O jogador no Flamengo ganha 500 mil, ele pode ficar 2, 3 meses sem receber. Um que ganha 10, 15, 20 mil não pode. Então não use isso como exemplo, né? Então hoje é muito difícil você controlar vestiário em clubes que não pagam salário. É muito difícil. Até porque não existe mais a lei do passe, né? Quantos times, né, a gente acompanha que sofrem um rebaixamento e os atletas que ali estavam vão para clubes melhores e de divisão acima. E o clube caiu. Por quê? Porque mudou. O cara não tem mais o passe vinculado ao clube, né? A coisa não está andando. O jogador ele já conversa com o empresário, ou o empresário mesmo, porque o empresário ganha percentual sobre o salário do jogador, já está correndo atrás de colocar em outro time. Você não tem foco, você está presencialmente no treinamento, mas sua cabeça está em outro lugar, cara. Então é muito complicado. Ô Roberto, tu já perdeu o campeonato por esse problema e tu tentou remediar de alguma forma e não conseguiu. É tão difícil assim que é irreversível. Se o salário estiver atrasado, é a receita do fracasso. Olha, veja só, não é só o salário atrasado, tá certo? Mas também eu não me recordo se eu perdi título por conta disso, mas eu já perdi acessos, eu já perdi empregos. Por quê? Porque o processo dentro do futebol, o torcedor, ele vê a ponta do iceberg, que é o jogo. Verdade. Mas até o jogo, a preparação, ela é tão importante quanto o jogo. Você pode ter uma preparação excelente, e você perde jogo. Avalie se você não fizer uma preparação, avalie se você não fizer uma preparação adequada. E aonde é que eu falo a preparação adequada? Foco e concentração. A maioria dos erros em esporte de alto rendimento, ele não ocorre por falta de conhecimento. Ele ocorre por falta de concentração. O jogador não se concentra o suficiente para executar aquilo que ele está preparado. Isso ocorre com a arbitragem também. Muito com a arbitragem. Muitos erros de arbitragem não é pela falta de conhecimento da regra. Não, ele conhece a regra, mas ele não está concentrado. Então, avalie. Você vai para uma semana de trabalho, para uma decisão, e sua cabeça, em vez de estar concentrada no treino, nas reuniões, a sua cabeça está concentrada na sua conta que não foi paga, na cobrança do condomínio, na cobrança do aluguel, na cobrança do cartão de crédito, na cobrança da escola.
porque está com 2, 3 meses. O cara não tem foco, velho. O cara é ser humano. O cara é ser humano. Um jogador de futebol, um treinador de futebol, ele paga a conta igual a qualquer outro. A conta chega no final do mês igualmente. Não é porque o cara é jogador, é ídolo da torcida, tá certo? Que não vai, a conta não vai chegar para ele, ele não tem dívida. Então isso é uma coisa que atrapalha demais dentro do futebol. Demais dentro do futebol. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Alexandre Matos, né? Sim. Executivo do CEO do Atlético Paranaense, que ele fala assim: o futebol é um conjunto de vaidades e suas consequências, né? Então, como é que tu lida com esse tipo de vaidade de jogador, de não querer ficar no banco porque tem nome? Como é que é lidar com esse ambiente? Olha, tem um filme chamado Advogado do Diabo. É um filme bem antigo, com Al Pacino. Esse filme é espetacular. Esse filme deve ter, sei lá, uns 20 anos, e eu aconselho a quem puder assistir. De maior, porque é um filme pesado, sabe? E a história desse filme, fazer rapidamente, que eu não vou contar para quem não assistiu, né? O diabo, ele tem um filho, esse filho é advogado, né? E o diabo fica orientando a vida dele. E no final do filme, a última frase, né? Focam em Al Pacino, que ele faz o papel do diabo, ele diz: vaidade, meu pecado favorito. Futebol é um poço de vaidade. Eu não sei se no meio artístico tem tanta vaidade quanto no futebol. E a vaidade, ela não é só do atleta. A vaidade é por parte de todos. Entendeu? A vaidade é por parte de todos. Ela passa pelo treinador, né? Ela passa pelo dirigente, né? Muitas vezes, né, quem tem que aparecer são os atletas, né? O artista principal, o protagonista principal do futebol é o atleta. Mas às vezes você vê treinador querendo aparecer mais, às vezes você vê dirigente querendo aparecer mais, né, querendo trazer para si, né? Basta você ver, por exemplo, numa final de campeonato ou num jogo decisivo, né? Você vê o campo, é local para quem? Para o jogador. Vá numa decisão para você ver quantas pessoas estão dentro do campo, que não são protagonistas, né? E aquilo é o quê? Né? Quantos e quantas pessoas, né, se utilizam do futebol, né, para depois seguirem carreira na política ou em outro segmento público, não é isso? Então o futebol tem muita vaidade. E tem entre os atletas também, né? É muito importante você tentar ter essa gestão. E eu acho que o grande trabalho do treinador é você ter hoje nessa gestão assessores, pessoas que sejam colaboradores do seu trabalho. Porque no treino e no jogo você administra. O problema é fora. Você tem um jogador, vou dar um exemplo, o cara é titular absoluto, né? Então ele sofre uma lesão, ele passa um mês fora, 40 dias fora, o seu substituto agarra a oportunidade, tá certo? E está arrebentando. O jogador se recuperou da lesão, passou pela transição, está apto a jogar. E quer a titularidade de volta porque ele não perdeu por deficiência técnica, ele perdeu por uma lesão. E aí? Tu tira o cara que está dando conta, né? Ou você mantém o cara que era reserva e hoje é titular por meritocracia. Essa administração, o treinador, com a verdade, com o olho no olho, com ambos os atletas, ele administra. Sabe qual é o problema? É quando sai. Aí o empresário de esse treinador tá te sacaneando, pô. Eu tô usando sacaneando na boa, porque eles não usam essa expressão. Esse treinador quer F pontinhos, né? Não, vou arrumar clube para você. Você não pode ser reserva. Treinador, a família, amigos, pode ser qualquer pessoa. Influência negativa, então, pode ser qualquer os passas, de uma forma geral. Eu conheço poucos empresários que realmente criticam os seus atletas positivamente para o crescimento dele. A grande maioria, entendeu, quer saber dos seus 10%,
né? E se o cara está numa má fase, é melhor transferir a responsabilidade para o treinador. Não, esse treinador está te sacaneando, está te botando para jogar errado, sabe? Então essa vaidade dentro do futebol é muito complicada. Essa vaidade é muito complicada. Mas eu volto a dizer, com uma relação sincera, com uma conversa que não faça curva, o treinador ele consegue ter a gestão dos atletas, mas volto a dizer, ele não tem controle quando o cara sai do ambiente do treino, quando ele sai do ambiente do jogo. Com quem cerca os jogadores, né? Com quem cerca os jogadores. Aí é muito difícil. Então, às vezes, o cara sai de um treinamento ou sai de um jogo, entendendo porque que ele não foi titular, entendendo porque ele não foi uma opção durante o jogo, entendendo que ele tem uma importância no grupo e que daqui a pouco ele vai ter o momento dele. Isso é uma coisa. A outra coisa são o bombardeio que ele recebe quando sai do controle ali do treinador, né? Seja de parceiros, seja de amigos, seja muitas vezes da própria família, né? E num campeonato de pontos corridos, né? Vamos falar de Série A, Série B, 38 rodadas, 8 meses, é muito difícil você ter um atleta que jogue 38 rodadas no mesmo nível. É difícil mesmo. Então, esse ciclo ele faz parte do futebol. Então é importante o atleta se sentir importante, né? E ter essa verdade. Agora, o que acontece fora, o que está fora do controle do treinador, é muito complicado. Ô, Roberto, falando de jogadores, sem citar o clube que estava, para você, cara, qual foi o melhor jogador de futebol que você treinou até hoje? Qual foi o cara mais habilidoso? Qual foi o maior destaque? Qual é o cara que mais arrebentou, mais te ajudou a ganhar 3 pontos? Ah, tem muita gente. Se eu falar de um só, vai ser muito injusto, sabe? Hoje, por exemplo, né? Eu estava fazendo estava olhando alguns jogos que eu tinha dirigido no Paraná e, por exemplo, a equipe do Paraná em 2016 tinha muito bons jogadores, né? Tinha muito bons jogadores. Hoje o Paraná tá sem divisão no Campeonato Brasileiro, não é nem da Série D, e está na segunda divisão do Campeonato Estadual, não conseguiu classificação, né? Então, assim, eu tive muitos atletas. O time do Brasiliense era muito bom. O time do Náutico, em várias situações, era muito bom. O time do CRB de 2018, houve um encaixe muito bom. Então, eu seria, sinceramente, injusto se eu citasse aqui 1 ou 2 atletas, né, que eu colocaria como melhor. Não. Se eu pudesse fazer uma seleção de atletas que trabalharam comigo, e aí eu não vou dizer que trabalhou rapidamente, não. Eu vou dizer assim, se eu pudesse fazer uma seleção de atletas que fez comigo mais de 20 jogos, eu montava um time para jogar Série A e eu tenho certeza que a gente ia brigar na parte de cima da tabela. Ah, que bom. Entendeu? Bom. Inclusive, em relação a isso, Série A, Série B, Série C, você já treinou nas 3 divisões. Nas 4. Já treinou na D também, não foi? Já fui na D também. Assim, treinar o Náutico na Série A, treinar o Náutico na Série B e treinar o Náutico na Série C. Qual é a particularidade de cada divisão com o mesmo clube? A gente sabe que gestões diferentes, dirigentes diferentes, mas você é o mesmo Roberto. Eu acho acho grupo que diferente, né? A grande diferença é o seguinte: como nos últimos 10, 15 anos, o Náutico não deu uma sequência na Série A, certo? Não ficou assim 6, 7, 8 anos seguidos numa Série A, como equipes que têm a mesma condição do Náutico ficaram, né? Por exemplo, Chapecoense, acho que Chapecoense ficou 5 anos seguidos na Série A. Chapecoense não tem absolutamente em nada maior do que o Náutico, né? Não estou desvalorizando a Chapecoense, mas estou apenas citando. Então, como o Náutico não tem dado essa sequência na Série A, quando o Náutico chega na Série A, é um sentimento geral de que o primeiro passo é a permanência, certo? Perfeito. Tirando isso, em qualquer outra divisão, o Náutico é a cobrança da torcida pelo acesso.
O Náutico, o Náutico numa Série C, o torcedor não está engolindo, ele está dentro do G8. Ele tinha que estar na liderança. Né? E quando você vê quem está na liderança, você dá razão ao torcedor. Né? A gente teve na liderança nessa Série C o São Bernardo, teve Brusque, né? Manaus. Amazonas. Se você pegar, por exemplo, esses 3 clubes que já foram líderes dessa Série C e comparar com o Náutico, pelo amor de Deus, não dá. Não tem peso na camisa, né? Não tem a tradição, não tem a mesma... Não tem. Né? Então, por isso que o torcedor, a cobrança de dirigir um Náutico na Série C e D do torcedor é uma cobrança mais... não é refinada, é uma cobrança mais firme, certo? A tolerância é menor. Na A tem mais tolerância. Na A tem muito mais tolerância, porque se você tiver em qualquer posição que seja do 16º para cima, já está cumprindo uma primeira missão. Se o Náutico mantivesse no 2º, 3º, 4º ano numa Série A, pode ter certeza que aí a briga já era para estar na primeira parte da tabela. Ô Roberto, rapidinho, como na empresa a gente precisa de resultado imediato, não dá para a gente estar deixando para o próximo mês reverter aqui os nossos objetivos, a gente conquista objetivo mês a mês. No futebol é bem parecido. A gente não tem um planejamento assim a longo prazo hoje aqui no futebol brasileiro para nenhum treinador. É futebol de resultado. O que é que tu acha dessa... Como é que eu posso te dizer? O que é que tu acha dessa situação para os treinadores que recebem um convite, estando empregado, sabendo que se daqui a pouco o resultado não vier, ele pode ser desligado e não ter mais aquela porta aberta que ele tinha. Já aconteceu contigo? Como é que é para administrar isso, cara? Veja, eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque ela abre muitos caminhos para a gente debater. O primeiro deles é o seguinte: isso só não vale para treinador estrangeiro, né? Porque é simples, o cara é estrangeiro, o contrato dele é registrado na FIFA. Ele vem com multa milionária. Então, treinador estrangeiro no Brasil não cai com 3 derrotas. O maior exemplo que nós temos é no início do ano, né? O brasileiro tem memória curta, mas vamos relembrar, o Paulo, né? Paulo não sei o quê. Paulo Souza no Flamengo. Existia uma unanimidade de torcida, imprensa, todo mundo para que ele saísse. Demorou, ele saiu? Né? Saiu o quê, meu amigo? Porque a multa era 30 milhões. Isso não pagar, tá na FIFA, o clube é bloqueado. Se fosse um treinador brasileiro... E depois veio o Vitor Pereira, a mesma coisa. Mesmo problema. Se não tem. Então, meu amigo, é diferente. Já o treinador brasileiro, por ser daqui, o contrato não é registrado na FIFA, né? Você vive nessa eterna... famosos 3 jogos, né? E isso é fruto ainda de parte. Eu não vou tirar a cultura do nosso futebol. Só que, como eu disse no início, o futebol está mudando. Quem não enxerga, está aí, né? Então, isso, tirando a nossa cultura, ainda é muito parte não de todos, mas de amadorismo de dirigente. Porque, veja bem, cara, você contratar um treinador e você mandar ele embora antes de 5 jogos, por exemplo, você concorda que você errou na contratação? Sim, perfil, né? E por que você não assume isso? Entendeu? É só o treinador que errou, né? Segundo, é você não entender processo. É você não entender o processo que uma equipe precisa passar para chegar à vitória e para conquistar os seus objetivos. Eu vou te dar um exemplo, certo? O ano passado, eu fui o treinador do Náutico, o Felipe Conceição, o Elano e o Dado Cavalcante, certo? Eu fui o treinador que mais venceu jogos. O Náutico venceu 8 jogos, 4 foram comigo. E as outras 4 vitórias dividido para 4 treinadores. Teve treinador que não ganhou um jogo, tá certo? Hoje, passado o tempo, eu não vou citar nome, certo? Mas se eu for desmentido em qualquer lugar, aí eu cito o nome. Dirigentes daquela época reconhecem que foi um erro ter me demitido.
E demitiu por quê? Porque deixou a paixão falar mais alto num negócio aonde a paixão, ela existe. Das 4 linhas para fora, na arquibancada. O torcedor tem que cobrar mesmo. O torcedor é paixão, ele está ali é paixão. Entendeu? Se você for conversar, quando começar o Campeonato Pernambucano, com o torcedor do Ibis, ele quer ser campeão. Qual a possibilidade? Futebol tem das suas nuances. Então, eu acho que esse imediatismo no futebol, certo? Contribui muito para que o futebol brasileiro como um todo esteja no momento que a gente está vivendo. Já são 20 anos sem Copa do Mundo, né? 20 anos. Desde 2002, né? 2002 para 2023. 4, né? 2002 para 2023, né? 21 anos já. 21 anos, né? E eu acho que vai demorar um pouco mais. E já pegando só esse gancho, antes de tu fazer tudo, só esse gancho que a gente já falou de FIFA, de treinador estrangeiro, CBF. Já tivesse o sonho de assumir a seleção brasileira? Não. Nunca teve o sonho? Não. Nunca nem pensou nisso? Nunca passou Não. pela cabeça? Não, porque tudo é processo, né? E hoje, salvo engano, eu posso estar errando com pouquíssimas datas, já são mais de 5 anos que nós não temos um treinador do Nordeste na Série A. Na Série B, só existem 3 que sobrevivem. 3 que sobrevivem. Marcelo Chamusca, que é baiano, eu e Dado Cavalcante, que é pernambucano. Esse ano, só Marcelo trabalhou na Série B. Só tem Marcelo de nordestino na Série B, né? Como é que eu vou sonhar aí com seleção brasileira? A gente não está conseguindo. O mercado é difícil, né? Não é difícil. O mercado ele tem as suas regras, entendeu? Não existe nenhum tipo de um critério. É muito interesse, sabe? É muito jogo de interesse pessoais, né? E com isso está muito difícil. Eu acho que o CEP está atrapalhando muito, porque não é capacidade. Não é capacidade. E sabendo disso, e falando já do nível que o futebol brasileiro está no momento, você concorda que chegou a hora de dar oportunidade a um estrangeiro na nossa seleção? Para você, chegou a hora? Você acha que o pessoal lá está mais preparado que a gente? Eu acho o seguinte, nenhuma seleção foi campeã com um treinador estrangeiro. Nenhuma seleção foi campeã da Copa do Mundo com um treinador estrangeiro, sabe? O Brasil, com 21 anos sem título, ainda é o pentacampeão. Ninguém chegou ao penta, né? O máximo chegou ao tetra, mas ninguém chegou ao penta. Eu acho o seguinte, se vier para agregar, tudo bem. Se vier para agregar, tudo bem. Então, para mim, pelo ranking da FIFA, né? Pelo número de títulos conquistados, o Brasil é a seleção que está em primeiro lugar em títulos conquistados em Copa do Mundo, certo? Para mim, eu aceitaria só o melhor. Aceitaria para você quem é o melhor hoje? O Pepe Guardiola. É o meu também, favorito. Pois é. Vê se o Pepe escuta uma proposta, se quer. Roberto, é o seguinte, falando de clube, empresa, né? A gente sabe o que dá dinheiro no futebol não é o título, é venda de jogador. Perfeito. Né? Então, hoje a gente tem metade dos treinadores da Série A são estrangeiros e metade dos clubes da Série A são clubes empresas que visa lucro. Ele visa o título, mas ele está ali para pegar um jogador de base, colocar para jogar e ganhar dinheiro em cima dele, né? Tanto é que o Palmeiras aí com a Crefisa Investimento vendeu Danilo, Scarpa, quem mais? Tantos. Vendeu o Patrick de Paula pro Botafogo. Então, assim, como é essa pressão de colocar um menino da base para valorizar e ser vendido? Como é que é essa pressão, seja do dirigente, seja do executivo, se for um clube empresa? Como é que tu enxerga isso? Veja, são 2 situações. Uma delas, né, o torcedor, de uma forma geral, talvez nem alcançou isso ainda. O cara é tanta paixão que não olha o que está por trás, sabe? E, por exemplo, a gente hoje ter 13 treinadores estrangeiros na Série A 13. E só 7 brasileiros, certo? Eu acredito que parte disso é para os clubes negociar seus jogadores para fora. Porque o treinador vem, trabalha com o cara, isso é normal, né? Em todo clube que eu trabalhei, que tinha jogadores que eu via potencial para estar em um lugar melhor
e depois eu fui para um clube melhor, eu indiquei aquele jogador. Certo? O torcedor nem vê isso, né? Alguns não vê isso. Então, veja só, a questão do lançamento. No Nordeste e nos clubes que não são empresas, são os próprios clubes que sabotam. Só existe. Eu trabalhei em todas as regiões do país, trabalhei nas principais capitais do país. As únicas que eu não trabalhei ainda foi Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Todas as outras eu trabalhei. O único lugar que o prata da casa é mais valorizado do que um jogador que vem de fora, sabe onde é? Belém do Pará. Belém do Pará. Você tirar um jogador da base que está no elenco profissional e colocar ele na reserva, o cara que veio de fora e botou ele na reserva mostra serviço. A cobrança em Belém é muito maior nos medalhões do que nos garotos. O resto do país, principalmente no Nordeste, é o contrário. Você lança um menino, certo? Ele errou 2, 3 jogos seguidos, manda o cara embora. Eu me lembro o ano passado, quando a Tombense, né, conseguiu a permanência na Série B e o Náutico caiu, né? E aí alguns torcedores falaram, pô, como é que a Tombense fica na Série B e o Náutico cai? Aí lembrou, os 2 laterais da Tombense, David, lateral direito, e Manuel, lateral esquerdo, foram mandados embora daqui sem valor nenhum. Não existia tolerância. Os 2 eram cria do Náutico. Entendeu? Então, é o que eu digo, processo. É muito difícil entrar na cabeça de um torcedor, e muitas vezes do dirigente, de dizer o seguinte, olha, nós precisamos formar aqui alguns atletas e na nossa equipe nós vamos ter esses atletas aqui. Claro que eles precisam ter capacidade. Se eles derem resultado esse ano, ótimo. Mas o que a gente imagina para eles e para o clube é dar resultado daqui a 1 ano ou 2. Se tivesse essa cultura, certo? Seria muito mais fácil. Né? Tanto que o que é que você observa? Muitos atletas são vendidos, certo? Sem nem terem tempo de se tornarem ídolos do clube. Perfeito. Né? Ele é revelado, é um menino com potencial, muitos sequer jogam no profissional, vão embora com 18, 19 anos. A gente tem 2 bons exemplos aí, né? Vinícius Júnior, agora, Isso. Hendrick, do Palmeiras, já está vendido para o Real Madrid, cara com 16 anos, 17. Vitor Roque vai para Barcelona ano que vem. Exatamente. Então, falou tudo. E pro treinador, cara, como é isso? O prata da casa tá lá, pedindo passagem, jogando bem. E tu tem um medalhão lá na posição, ganhando 10 vezes mais do que o prata da casa, 20, 50 vezes mais. Tu como treinador, Roberto, qual é a gestão? Como administrar? Como cuidar dessa joia? Veja só, salário de jogador, para mim, ele responde ao departamento financeiro do clube. E currículo do jogador, para mim, ele responde à história do clube e do jogador. Escalação, para mim, é rendimento. É óbvio que antiguidade é posto e serviço prestado é valorizado. Isso é fato. Isso é fato. Eu vou contar uma história de um jogador que hoje está no Sport. Fabinho, volante, foi meu atleta no América de Natal. Fabinho jogou acho que 2 ou 3 temporadas no América de Natal. De lá do América ele foi para o Figueirense, Internacional, seguiu a carreira dele. É um ser humano espetacular. Um atleta do mais alto profissionalismo. Adoro esse menino, certo? É um menino que já é um cara, já não é mais garoto, mas para mim é porque foi meu atleta. Pois bem, o Fabinho, ele foi peça fundamental no América em 2012. Em 2013, Fabinho não iniciou a temporada bem, certo? E começou a sofrer críticas da imprensa e da torcida. Eu chamei o Fabinho, como eu falei aqui há algum tempo atrás, naquela conversa olho no olho, disse, Fabinho, você só vai sair se você sair como o pior jogador em campo em 10 jogos. Quando escolherem você, o pior jogador em campo, em 10 jogos é que eu vou lhe tirar. Então tenha tranquilidade,
vai jogar, porque você é da minha confiança e você é meu titular. No jogo seguinte ele arrebentou? Não, mas foi gradativo, ele foi recuperando a forma dele, pá, e continuou fazendo história no América, né? Então, é importante, certo, que os atletas saibam disso. A diferença para mim, do prata da casa para o medalhão, ela se acaba na hora que os dois, calça chuteira, entram no campo para treinar. Ali, a partir dali, é merecimento. E o campo, oportunismo. Agarrou a oportunidade, deu sequência, beleza. Agora é o que eu disse, antiguidade é posto e merecimento tem que ser valorizado. Não é que o cara vem numa sequência boa de jogos, fez um jogo mal, vai sair do time. Não, não é isso. Senão você vai gerar uma instabilidade dentro do grupo tremenda. Mas jogar com nome, ou jogar também só porque é prata da casa e vamos valorizar o prata da casa, não, senhor, é merecimento. A gente está chegando ao fim, fazer aqui as perguntas finais, mas antes disso eu queria te parabenizar, agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço. E parabenizar por quê, Roberto? Para mim, ser treinador é muito mais difícil do que ser jogador. Muito mais. Então, assim, o sonho de todo mundo, inclusive o meu, era ser jogador de futebol. Mas eu disse, caramba, o cara ser treinador deve ser muito... Quer dizer, deve não, né? Com toda certeza. Porque o mercado é mais enxuto. Então, parabéns, né? Você treinou o Atlético Paranaense, teve na Série A, salvou o nosso Náutico muitas vezes, tirou do fundo do poço. Né? Eu me lembro da época de Araponga, lá 2007... Time quase rebaixado, né? Foram acho que 3 salvamentos de rebaixamento, né? No Náutico. E assim, na minha visão, Filipão foi o maior treinador de todos os tempos aqui no Brasil, né? Ganhou da Copa do Mundo, ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro. Quem foi o maior treinador do Brasil? Né? Tirando Zagallo, que foi da seleção, mas quem foi o maior treinador de todos os tempos do Brasil? Veja, tem muita coisa que eu discordo dele. Muita coisa que eu discordo dele. Mas, para mim, em toda a história que eu pude acompanhar, Vanderlei Luxemburgo. O Luxa. Ninguém ganha 5 títulos brasileiros por 3 times diferentes. Luxemburgo, ele sempre teve um passozinho à frente dos demais. Sabe? Mas ele ganhou Libertadores, não, né? Não sei se ganhou Libertadores. Não. Libertadores não. Mas Libertadores é outro patamar, né? Eu acho. Não é nem a questão do patamar, é muito de você às vezes estar no lugar certo, sabe? Por exemplo, para você chegar na Libertadores, você tem que passar por tem que ganhar o brasileiro. Não precisa ganhar o brasileiro. Muitas vezes, por exemplo, como o Brasil é imediatista, né, de tudo isso que a gente debateu, eu vou te dar um exemplo. Luxemburgo vai e é campeão, vamos supor, brasileiro pelo Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vai jogar Libertadores. Só que aí ele vai e recebe uma proposta para ganhar 5 vezes mais no Corinthians. Ele larga aquele projeto do Cruzeiro. Aquela conversa. E aí o outro foi lá e ganhou. Né? O outro vai lá e ele montou ganha, o time, né? E então, não foi campeão. Se no Brasil tivesse o respeito que tem pelo treinador como é lá fora, de tipo, não, vem cá, vamos fazer aqui 1 ano, 2 anos, entendeu? Eu acho que ele teria sido, não foi por falta de capacidade. Ele... Por exemplo, eu disputei, de todas as divisões que eu disputei, a divisão que eu mais disputei foi Série B, certo? E eu não tenho um acesso com a Série B, né? Aí eu pergunto, em quantas Série Bs eu disputei, né? Eu estava num time favorito a subir, ou estava num time que todo mundo sabia que tinha o investimento e a estrutura para subir, e tive lá desde o início, né? Participando de montagem da pré-temporada. Então, futebol. Tem um livro que ele já ficou... Eu não vou dizer que ele ficou superado, porque a gente tem muito pouca literatura. Mas tem um livro de futebol o título dele é Futebol, : Ciência, Arte ou Sorte. E ele tem um pouco de cada. Nós temos excelentes treinadores. Pronto, vou dar um exemplo. Né? Fernando Diniz, depois que ele saiu do Audax... Eu queria falar sobre isso. Depois que ele saiu do Audax, ele só treinou clube grande.
Só treinou clube grande. Ele nunca treinou time ruim. Só treinou time top. São Paulo, né? Só time na cabeceira. E vai ser campeão pela primeira vez agora com o Fluminense. Campeonato Carioca. Estadual. Estadual, né? Carioca. Estadual. Eu ia falar, inclusive, a gente tinha comentado antes aqui, inclusive sobre isso. Cara, eu acho o Roberto Fernandes, o treinador de futebol, já tive muita raiva, porque do seu esporte, já tive muito embate com o Náutico, você do outro lado. Mas assim, eu acho que o teu potencial é muito alto. E na época que tu fosse lá para o Atlético Paranaense, eu esperava que tu ia dar muito certo lá. Porque é um clube empresa, porque tem uma estrutura maior. Eu digo, pô, esse cara tem energia, esse cara gosta de time que joga pra frente, esse cara é conhecedor de futebol, né? Treinador já renomado, vai ser a hora dele. E chega lá no Atlético Paranaense, tu só passou 3 meses lá, cara, eu fiquei decepcionado. Eu digo, meu irmão, na hora que o Roberto Fernandes ia estourar no Brasil, deu errado. Qual foi a bronca, Roberto? Lá? A bronca de lá foram várias. A bronca do Atlético foram várias. Eu tenho responsabilidade e tem muita coisa que não era da minha responsabilidade. Mas eu vou além disso aí. Para mim, essa é a grande questão. Eu não vou citar nome de treinador porque eu vou estar sendo deselegante, certo? Mas se você der um Google, você vai saber. Tem treinadores que tem 3, 4, 5 rebaixamentos e só dirige time na Série A. Aí eu vou lhe dizer, cadê a segunda chance do treinador que é do Nordeste? Eu vou te dar um exemplo. Chamusca vinha num momento espetacular de carreira, ascensão, né? Conquistando acessos, bons trabalhos. Chamusca chega no Botafogo do Rio, faz um trabalho regular, né? Acaba sendo demitido. Cadê a segunda chance de Chamusca? Cadê uma segunda chance num outro time de ponta? Zero. Começou o ano na Tombense e está agora no Botafogo de Ribeirão Preto. Dado, chegou no Curitiba, certo? Depois do Curitiba, qual foi a grande chance de Dado? Zero. Aí você vai falar, Bahia. Não. Ele era sub-23 do Bahia. Depois certo? Assumiu o principal. Aí, né? Assumiu o principal. Dado é bom. Assumiu um mandato tampão e aí ficou lá algum tempo no Bahia. Mas ele não foi contratado para o Bahia diretamente para o principal. E Roberto Fernandes, há mais de 19, nós estamos falando de 14 anos. Foi quando eu estive no Atlético Paranaense e nunca mais tive uma proposta. 2007 foi? Foi 2009. 2008 aquela campanha com 2008 aquela campanha com o Náutico. 2008. Aí, foi aquela campanha com o Náutico 2007, né? Eu deixo o Náutico na liderança da Série A para ir para o Atlético e volto para o Náutico na zona de rebaixamento para tirar ele de novo. Vai e volta. E era Petralha ainda? Era Petralha. O Atlético teve, eu posso resumir minha passagem no Atlético em 3 pontos. Primeiro, o clube vivia uma guerra política tremenda entre Petralha e eu acho que não me lembro que o presidente do conselho era o Malucelli. Então era muita sabotagem que acabava respingando no clube. Olha só. Segundo, fui para lá sem avaliar o elenco, o momento do elenco. Então o time tinha os principais jogadores, boa parte dos principais jogadores estavam no departamento médico e as contratações, como eram internacionais, estavam fora da janela. Porque hoje a gente tem janela geral, mas antigamente tinha janela só de quem vinha de fora. Então eu tinha 3, 4 jogadores que seriam titulares, treinavam, arrebentavam no treino e eu não podia escalar. Né? Cara, e a terceira coisa, imaturidade minha. Né? Eu cometi erros. Né? Eu fui para o Atlético Paranaense, eu tinha 33 anos de idade. Cara, muito novo, né? Entendeu? Muito novo. Então, isso contou também, né? Acho contou, claro. Com certeza. O cara novo. Então, foram essas 3 coisas. O momento do clube era ruim, tanto que eu lancei vários atletas no Atlético Paranaense. O Alisson, que hoje é ídolo do ABC, o Alisson estava no Atlético B, eu lancei o Alisson. Eu lancei, porque eu não vou me recordar o nome, eu lancei 6 meninos da base no time profissional. E o maior deles, quer dizer, o que teve maior evolução,
foi o Alexandre, lateral esquerdo da seleção brasileira. Tá na Juventus. Exatamente. Hoje da Itália. Quem puxou o Alexandre da base para o profissional foi eu. Caramba. E ele era sub-17, não era nem sub-20. Tu já é profissional. Eu puxei ele para o profissional para você ver como eu estava com o elenco profissional limitado por conta de janela de transferência, jogadores dentro do DM. E somado a tudo isso aí, a minha imaturidade. A minha carreira ela foi muito ascendente muito cedo, né? Então, pô, você chegar no Atlético Paranaense com 33 anos de idade, ainda sem e título, eu tive grande. muitos problemas para gerir, que eu não tinha maturidade naquele momento para gerir. Muitos problemas. E aí não foi legal. Mudando um pouquinho o foco agora, queria falar contigo sobre um jogador que eu gosto dele há muitos anos, porque vi ele começar aqui no esporte, chamado Joelton. Sim. Joelton. E Eduardo Batista, lá atrás, disse: esse cara é nível Europa. Quando ele tinha 18 anos jogando aqui como centroavante. O cara vai para a Europa, vai para a Alemanha. Da Alemanha ele vai emprestado para a Áustria, faz gol pra caramba, volta pra Alemanha, faz mais gol e vai parar na Premier League, vai jogar no melhor campeonato de futebol do mundo, na minha concepção, né? Gosto muito de ver jogos da Premier League, campeonato inglês, André também, né? Campeonato inglês pra gente, todo final de semana a gente tem que ver. E aí lá, ele não foi o artilheiro que ele era. Mudou o treinador do time e trocou a posição do cara, um cara já atleta profissional, já velho, botou o cara pra jogar de segundo volante. Meia, segundo volante. E o cara tá arrebentando. É um jogador moderno, que todo mundo fala hoje, box to box. Ele vai de uma área para outra, domínio de bola, interceptação, tudo. Chegou na seleção brasileira. O que é que tu acha que foi de mérito do treinador para que acontecesse isso com o Joelton e mérito do atleta profissional? E se tu tem algum exemplo parecido na tua carreira? Cara, eu vou responder essa pergunta, que foi espetacular, né? E eu sofro muito com isso, certo? Sofro muito, porque eu sou um treinador que gosto da coisa tática e troquei a posição de muitos jogadores, certo? O Wallace pernambucano, que foi artilheiro aqui com o Náutico, que é ídolo do América. O Wallace era meio campista. Quando eu coloquei ele de centroavante, ele quase me mata, né? Dizia que eu queria arrebentar com a carreira dele, e foi lá que ele foi para o melhor clube, né? Que ele foi para o Ceará, na Série A. E hoje em dia, se você conversar com ele, ele sabe que a sobrevida na carreira dele se deu a ele ter jogado de 9. Mas vamos voltar para Joelton. Se essa história de Joelton é no Brasil, principalmente com um treinador que sofre algum tipo de perseguição, o que é que ia acontecer? Me diga aí. Responda ela. Bora, André, responde aí. Na hora, meu amigo, você tem dúvida? Ia chamar o cara de professor Pardal. Tá inventando. É isso, meu amigo. É por isso que eu digo que a cultura no Brasil não vai se limitar só a encher de estrangeiro aqui, não. A gente tem que mudar a forma de enxergar jogo, tem que mudar o entendimento de que futebol hoje, né? É evidente que é executado por atletas. Você não pode ter o melhor esquema tático do mundo, se tiver perna de pau não vai ganhar nada. Essa percepção de mudança é sua ou da sua equipe? Não, é do treinador, é feeling, é a experiência do treinador, né? Você vê a característica do cara, vê o modelo de jogo que está sendo adotado e diz: pô, esse cara pode render muito mais aqui. Então eu sofri muito aqui. Em Recife, demais. Se você der um Google aí, vai ver quantas vezes disseram que eu estava sendo professor Pardal, estava inventando, e os caras foram embora, seguiram em frente, né? Por exemplo, dou um exemplo por exemplo, no Náutico, o Vitor Ferraz, né? O Vitor é um cara tecnicamente acima da média, mas eu entendo que hoje ele já não é mais para estar de lateral direito acompanhando ponta rápida. Não aguenta não. Ele pode até jogar ali, mas tem que haver uma mobilidade de sistema que dê uma proteção a ele e que ele possa fazer o melhor dele, que é a criação. E ele está jogando no meio campo agora, construção, né? Pois é. Douglas Santos já era volante e foi para lateral, ou já era lateral, que está no Zenit, que era do Náutico? Lateral esquerdo. Não, era lateral. Já era lateral. Então, assim, ao longo da carreira, eu consegui trocar muito
posição, não muito, porque não tinha necessidade, mas troquei a posição de alguns atletas, né? E que eles sobreviveram, né? Por exemplo, no Náutico de 2007, se eu fosse falar isso, certo? Iam me chamar de professor Pardal. Como eu estava acostumado já com esse tipo de coisa, então nem tudo você precisa falar. Geraldo jogava de segundo volante. Eu tinha 2 volantes, Eli Carlos e Daniel Paulista. O Náutico, na fase de construção, o Náutico se transformava 3 zagueiros. Daniel Paulista entrava na zaga, Eli Carlos ficava de primeiro volante, o segundo volante passava a ser Geraldo, ele baixava para a construção aqui do meio campo, e o Acosta flutuava entre ora Felipe, ora Cook e Geraldo. Acosta flutuava naquele setor. E os pontas eram os laterais, Sidney de um lado e Júlio César do outro. Agora, se eu digo que o Náutico jogava num 3-5-2, Maria. Professor Vai Pardal. botar Geraldo de segundo volante. Professor Pardal. Então deixa. E aquele time jogou muita bola, viu? Hã? Aquele time Ali jogou foi muita bola. Então, essas mudanças táticas que os treinadores estrangeiros fazem, entendeu? É muito porque eles não têm, né, essa crítica que é feita aqui. O Brasil, a cultura do Brasil foi sempre valorizar o jogador. Ao passo que na Europa é o sistema, é o time. Eu vi Neymar ser vaiado por dar um drible dentro do Camp Nou, só que o drible foi para trás e matou um contra-ataque. Se aqui no Brasil todo mundo ia aplaudir, a corre linda, deu um drible, o marcador caiu, beleza. Quando você olha taticamente, a defesa passou inteira as suas linhas. Entende? A gente vê jogo diferente, cara. O futebol, cultura é diferente. O futebol globalizado hoje permite isso pra gente, né? Analisar também o que o pessoal tá fazendo lá fora que dá certo, no jogo, em si, na tática, né? E é por isso que eu acho que quem tem grande participação nisso são essa nova geração também da imprensa, que vem contra a cabeça. Se você vê um comentário, por exemplo, de um Pedrinho, é uma aula tática. Então, por exemplo, o Pedrinho não vai dizer que o cara está inventando. Ele vai ler taticamente aquilo ali. Mas durante muito tempo, né, era preferível, durante os treinamentos, ficar tomando um cafezinho, batendo papo, e na hora que o treinador fazia uma mudança tática, não, está inventando, é professor Pardal. É mais cômodo, entende? Mas Ô, é isso Roberto, aí. vamos concluir. Eu vou fazer a última pergunta, Inês, depois tu faz a tua. Me chamou a atenção quando tu me disse que a maior rivalidade do Brasil é Remo e Paysandu. E eu fiquei sem entender. Tu acha que realmente é Remo e Paysandu a maior Não, tem rivalidade? muitas rivalidades. Agora, Remo e Paysandu não pode ser descartada. Eu vou te dar uma outra rivalidade que é um absurdo. É um absurdo. América ABC. Não, América ABC. Você não sabe o que é o derby Ponte Guarani. Ponte Guarani Só é pesado. quem vai para Campinas. É pesado. Só quem assiste lá. Entendeu? Se você vai para um derby desse, Ponte Guarani, o jogo é no campo da Ponte, e você é torcedor do Guarani, meu amigo, não saia antes de acabar o jogo não, porque lá fora é guerra civil. Entende? Então o Brasil é muito grande. E dentre esse tamanho do Brasil, se esquece muito de Belém. E a paixão do torcedor de Belém é imoral. É imoral. É imoral. Você pega o Remo e Paysandu em qualquer circunstância, em qualquer campeonato, no Mangueirão, é casa cheia, meu amigo. É casa cheia. Eu assisti esse ano os jogos, as finais do estadual, porque agora o YouTube na TV Cultura do Pará passa, eu gosto de ver o futebol lá do Pará. Agora, o Remo, pô, em 2000 tava na Copa João Avelange, fui pro jogo aqui na Ilha Sport Remo, na 16avos de final ainda. E em 2001, o Paysandu, campeão, 2001 ou foi 2002, campeão da Copa de Campeões. Cara, esses times também tiveram oportunidade. E tu já estivesse lá. Por que eles não conseguiram construir uma evolução? Por que o Remo e Paysandu hoje estão assim, cara, tão lá embaixo? Se lá tem muita torcida, tem rivalidade, qual o problema deles, Roberto? A distância, eu vou explicar essa distância no que é que eu quero me referir. Você fica muito longe dos ídolos.
né? Por exemplo, o cara que mora no Rio de Janeiro, ele vai fazer uma caminhada como o Hugo faz dia de sábado, dia de domingo, né? Boa Viagem, Casa Forte, né? O cara que tiver muita sorte vai encontrar com o Hugo, né? Uma grande personalidade, beleza. O cara que mora em Ipanema, ele vai cruzar com metade do elenco da Globo, fazendo a sua caminhada. É normal, ele não vai parar para tirar foto, ele não vai pedir autógrafo. 1%, 10% vão parar para fazer isso. Por quê? Porque está acostumado a ver o cara ali. Quem está lá em Belém não vê isso. Então, o que é que acontece? A distância. Durante muito tempo, essa visão está mudando. Contrata jogadores que já estão no fim de carreira e não tem muito o que dar. Mas você contrata achando que aquele ídolo é aquele jogador de 15 anos atrás. É aquele jogador... Não é, cara. Você não está contratando mais esse jogador. Esse jogador não existe mais. Você está contratando a lenda. Você está contratando a história, né? Ele vai jogar pontualmente alguns jogos, né? Tem que ter uma preparação especial para ele. E jogar em Belém não é fácil, pô. Belém chove. Os campos de Belém são pesados. Para você jogar em Belém, doutor, você tem que ter perninha, tem que ter perna rápida, tem que ter perna forte, senão não rende. Então eu acho que durante algum tempo a gestão, né, dos clubes ficou para trás, né? Erros em contratação, erros... É uma pena, né? Fala categoria de base também, porque hoje a categoria de base tem que ser protagonista. Tu falou tudo tem agora. que ser categoria de Como base. é que é lá, a questão da base, no Pará? Rapaz, o Pará é um celeiro de falou bons que- jogadores. O Pará é um celeiro de bons jogadores. Que a turma respeita os caras. né? Agora, vocês têm uma pessoa aqui que pode falar melhor do que eu, porque é de lá, né? Que é o Hugo. Em Belém, cara, a vida do jogador, a vida adulta do jogador, ela começa muito cedo. Então, por isso que é importante, né, você garimpar esse jogador cedo. Às vezes você vai pegar um garoto, né, em Belém com 16 anos de idade, né, ele tem uma vida adulta. É capaz dele já ter filho, né, ele já tem contato com álcool como um adulto tem, né, e aí é incompatível com o talento que ele tem para se tornar um profissional. Rony é de lá, né? Rony de Palmeiras. Rony foi, Tu treinou Rony? Eu não treinei, amigo, eu lancei Rony. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E não era a última. Tem cinco perguntas. Faz uma. Já que você falou da rivalidade, eu queria o seguinte, já que é subjetivo, mas para você, qual foi o clube que você sentiu mais pressão da torcida? Rapaz. Olha. Náutico Não só torcida, né? A maior pressão. Náutico nos aflitos, não é todo mundo que joga ali, nem é todo mundo que consegue dirigir ali. Ceará é um absurdo. A torcida do Ceará é absurdo. Eu tive a oportunidade de jogar o clássico de Ceará e Fortaleza pelas duas equipes. Eu comandando o Fortaleza contra o Ceará e eu... Casa cheia? Casa cheia? Castelão? 60 mil. brincadeira, Já era casa não, cheia na época, 60 né? mil. Não cabe ninguém, cara. Não cabe ninguém. Agora, uma torcida que eu nunca tive a oportunidade, mas que ganhou meu respeito absurdamente, foi a do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro é torcida apaixonada. Eu vou lhe contar um fato com o Náutico, tá? Copa do Brasil, não me lembro qual foi o ano, Náutico e Atlético, eu acho que já era terceira ou quarta fase. 2007, não? Não foi 7 não. Certo. Eu acho que foi 8 ou 9. O jogo pela Copa do Brasil, ele foi no intervalo das duas finais do Campeonato Mineiro. E no primeiro jogo, o Cruzeiro meteu 5-1 ou foi 5-0. Aí eu conversei com os atletas, eu disse, rapaz, vamos segurar aqui 20 minutos, porque essa torcida vai virar contra o time e vai começar a ter espaço. O Atlético Mineiro ganhou o jogo. Ele fez o gol no segundo tempo. Até 20, 25 minutos, o gol acho que saiu entre 25 e 30 minutos do segundo tempo. A torcida cantava como se o time estivesse ganhando e classificado. Eu nunca vi isso. Depois de levar uma goleada do maior rival. Apoiou o time até o fim. Ou melhor, até fazer o gol e até conquistar a vitória. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu disse, rapaz, não é possível que esses caras vão perder a paciência. Ô, Roberto, pra gente finalizar, né? Agora a gente vai finalizar. Ó, 3 em 1 aqui pra você.
Mas é curta. Vamos lá. Tua maior decepção como treinador de futebol, tua maior alegria como treinador de futebol e projeto futuro. O que é que Roberto tem em mente aí para fazer daqui a alguns meses? Onde é que Roberto quer treinar? Onde é que Roberto quer estar? Qual é o cenário da carreira de Roberto Fernandes daqui para frente? Rapaz, maior decepção foram algumas, mas a que mais está na lembrança foi a perca do título em 2021, acho que foi 21, com o CRB, porque a gente participamos de todo o processo, né? Eu fiquei remanescente do brasileiro anterior, mantivemos praticamente o mesmo grupo e o CRB vinha tendo um ano muito bom. Quando eu saí do CRB, estava na terceira fase da Copa do Brasil, classificamos na Copa do Nordeste para a fase final, saímos para o Bahia, que foi o campeão daquele ano, e no campeonato estadual fizemos as duas finais contra o CSA, os dois jogos foram empate. Mas o segundo jogo, principalmente no segundo tempo, a gente amassou o CSA, né, e foi para pênalti e a gente perdeu nos pênaltis. Aí, esse aí ia ser meu 8º título de campeão. Como foi mais recente, é um que está na lembrança que, se a gente tivesse sido campeão ali, seguramente eu teria iniciado a Série B no CRB e talvez tivesse tomado outros caminhos aí minha carreira. A alegria foram muitas, né? Mas sem dúvida a que marcou pelo significado, certo, foi o título de 2018 pelo Náutico. Por quê? O Náutico estava há 14 anos sem ser campeão, 13 anos sem ser campeão, estava no 14º ano sem título, né? Então você imagina uma coisa, quantos torcedores o Náutico tinha, não só de 14 anos, porque quem tem 15, 16, 17, 18, tinha 3, 4 anos não de lembra idade. de nada. O Náutico, então uma geração de torcedores nunca tinha visto o Náutico ser campeão. E aí a gente deu esse título a eles. Isso aí não tem preço, né? Até hoje eu cruzo constantemente com jovens, né, de 20 anos, 25, 26 anos, e agradeço, porque a primeira vez que vi o seu time ser campeão foi comigo. E projeto futuro, apesar do momento não ser o ideal, eu não quero dar mais essa história de passo para trás para 2 na frente. Então eu estou esperando equipe de Série B. Eu estou esperando equipe pelo menos de Série B. Eu tive proposta para a Série C de equipes que não eram tradicionais, tive proposta de Série D de equipes que não eram tradicionais, então eu preferi aguardar do que assumir um projeto que eu acho que não era o ideal, né? E isso implica muitas coisas. Eu tenho vários treinadores que passaram pelo momento que eu estou passando e não caíram, vamos dizer, de prateleira dos seus clubes que ele dirige. Por quê? Porque tem empresários, tem muito relacionamento, eu não tenho empresário. Então eu prefiro investir hoje nessa situação de entrar em algum escritório, sabe, de buscar algumas parcerias, do que nessa altura da carreira e dar vários passos para trás, para esse negócio, dar 2 para trás, um para... Que conversa fiada. Bom, e para a gente concluir, né, que você falou do título do Náutico, quero agradecer essa taça aqui que eu levantei. Isso aqui foi você que deu. Tá aqui com o presidente do Náutico, mas essa taça foi Roberto que estava dirigindo o clube. Foi no Retrô. Foi ano passado, né? E esse título de 2018, que foi na Arena, que foram 20, depois de 2002, foi uma coisa tão emocionante, Roberto. E você colocou o cara que fez o segundo gol, ele saiu do banco. Jobson. O jogo estava 1-0, muito perigoso, né? E quase que o Central teve um pênalti. Um gol anulado. E aí tu pegou ele, botou o cara, 5 minutos depois ele fez o gol. Então assim, Roberto, o título de 2018, e eu tenho certeza que também o título do ano passado, o Náutico deve muito a você, a torcida. E parabéns pela tua trajetória que está apenas começando. Obrigado por estar aqui. Valeu, Roberto. Obrigado, meu irmão. Parabéns. Valeu, velho. Obrigado. Tamo junto. Concluiu.